Vamos falar sobre a intensidade no experimento de interferência por duas fendas. Para isso, vamos recordar os fasores, que vocês já devem ter visto na Física 3, que é uma forma de representar um vetor, né? Uma onda, por exemplo. Então, nós estamos representando aqui a onda de campo elétrico, nós temos o campo elétrico, o tamanho desse fasor corresponde à amplitude dessa onda, e essa onda oscila com uma frequência angular ômega, e então esse fasor gira em torno do eixo que sai da tela com uma velocidade ômega. Então, num tempo t, né, ele vai ter um valor correspondente. Então, a amplitude dele, por exemplo, o vetor E1, ele tem amplitude E0 e o valor desse campo num determinado instante t é o valor E1 projetado lá no eixo das ordenadas. E também um outro vetor E2, né, que é esse outro vetor representado, que tem uma diferença de fase φ com com a primeira onda. Se a gente representar simplesmente a parte temporal dessas ondas, a gente tem E1, E0 seno de ômega t, E2 é E0 seno de ômega t mais φ, que sendo φ a diferença de fase entre as duas. Quando duas ondas interferem, né, no espaço ou em algum ponto, a gente tem que somar esses dois vetores. E nós fazemos isso fazendo uma translação do segundo vetor, trazendo ele, mantendo direção e tudo mais, para o final, né, do primeiro vetor que representa a primeira onda. Dessa forma, essa linha, a amplitude da onda resultante é a soma, o vetor soma, que tem aqui a amplitude e tem o valor dela naquele instante de tempo representado pelo valor total também na projeção na ordenada. Nós temos a diferença de fase φ, né, entre as duas ondas, e tem uma diferença de fase, que é a fase da onda resultante em relação à primeira onda, que é beta. Como nós temos um triângulo isósceles, né, os dois lados são iguais, porque os lados azuis, porque as amplitudes são iguais, nós temos que o ângulo aqui de cima também é beta. Então, com isso, nós temos gama mais φ é igual a 180. Como no triângulo aqui nós temos 2 beta mais gama é 180, substituindo o valor de gama, nós temos que beta é igual a meio de φ. E se a gente traça a altura do triângulo, né, a gente acaba dividindo esse triângulo em dois triângulos retângulos. Então, a metade da amplitude da onda resultante, ou seja, E sobre 2, é E0 cosseno de beta. Então, ou seja, E0, 2E0 cosseno, a amplitude total, né, fica 2E0 cosseno de meio φ. Se nós levamos os dois lados ao quadrado, né, temos um 4 aí multiplicando, e lembrando que a intensidade é escrita por uma constante vezes o quadrado da amplitude de campo elétrico, e, portanto, nós temos, se nós fizermos escrevermos aqui nessa igualdade os campos elétricos em função das intensidades, também nós vamos ter a relação entre I e I0, né? I é da onda resultante, I0 de cada uma das ondas saindo de cada uma das fendas, nós temos essa relação, a intensidade da onda resultante é 4I0 cosseno ao quadrado de meio φ, onde a amplitude dessa onda resultante é 4I0. Lembrando que nós temos essa diferença de fase porque nós temos uma diferença de caminho que é percorrida a mais por esse arraio R1, por esse feixe R1.
Lembrando que a gente tem a fase de uma onda e que a gente, como falamos na aula passada, temos uma maneira, na aula passada mudamos a fase de uma onda, fazendo com que ela entrasse num meio diferente, mudando seu comprimento de onda. E aqui a fase da onda foi mudada, fazendo um percurso diferente. Então, a diferença de percurso, nesse caso da interferência de duas fendas, foi o que promoveu essa diferença de fase. Sendo, como nós vimos na aula passada, a diferença de fase φ é 2π sobre lambda vezes a diferença de caminho entre as duas ondas. E a diferença de caminho é d seno θ. Portanto, a diferença de fase φ é 2π sobre lambda, d seno θ. Temos, então, a relação entre a intensidade resultante e a intensidade de cada uma das fendas. Para que a gente tenha pontos de máximo, nós precisamos que meio φ seja igual a nπ. E então, φ vai ser igual, passando 2 para cá, 2nπ, e, portanto, φ sendo 2π sobre lambda d seno θ, dividindo 2 por 2 dos dois lados e o π com π, nós temos d seno θ igual a m lambda, que foi a condição para obter as posições de máximos lá na aula passada, mas aqui nós não precisamos fazer nenhuma consideração sobre a distância entre fendas e anteparo ser muito grande. Ele veio independente. E os mínimos a gente obtém quando o meio φ for igual a m mais meio π. Então, sendo φ igual a 2π sobre lambda d seno θ, dividindo o algarismo 2 dos dois lados e o π dos dois lados, nós temos d seno θ igual a m mais meio lambda, que também foi a condição que nós obtivemos na aula passada para os mínimos com considerações geométricas apenas. E pegando, então, a intensidade no anteparo, né, que é 4i0 cosseno ao quadrado de meio φ, a gente tem a variação da intensidade, né, que oscila no anteparo, e a gente vê que no centro de cada... que o ponto máximo está realmente no centro de cada máximo, né? A gente tem um máximo, que a intensidade a gente vê mais claro, né? Uma boa região, mas o máximo está nos centros. E a região de mínima intensidade é exatamente o centro de cada parte escura, né? E nós temos a intensidade máxima obtida vai ser 4i0, como visto na equação. E lembrando que φ é igual a 2nπ, né? E para os máximos e para os mínimos a gente tem 2m mais meio π, então nós temos máximos para 0, 2π, 4π e assim por diante dos dois lados do máximo central. E temos mínimos quando nós temos φ igual a π, 3π, 5π, π, 3π, 5π dos dois lados e assim por diante, certo? Então, os valores de m, que são as ordens dos máximos, nós temos, como vimos também na aula passada. No máximo central é 0, depois temos a primeira franja secundária, né? Primeiro máximo secundário, de ordem 1, de ordem 2 e assim por diante, dos dois lados. E para os mínimos, nós temos o primeiro mínimo dos dois lados, e cada lado com m igual a 0, segundo mínimo m igual a 1 dos dois lados, m igual a 2 e assim por diante. Então, no ponto central da tela, nós temos uma diferença de fase 0, e que em termos de comprimento de onda, se nós fizermos a diferença de caminho dividido por lambda, nós temos 0 no máximo na franja central. No primeiro mínimo, temos meio comprimento de onda. No primeiro máximo secundário, temos um comprimento de onda de diferença. No segundo mínimo, um comprimento de onda e meio, e assim por diante.
como nós temos uma relação que é, né, 4 e 0, cosseno ao quadrado de meio φ, mas assim, escrevendo de uma forma genérica, a média de um cosseno ao quadrado é meio. Então, a intensidade média, se a gente tirar a média em todo o anteparo, vai ser o meio do máximo aqui, que é 4 e 0. Então, a média seria 2 e 0. Que a gente, bom, a intensidade média, só que aqui a intensidade está variando e isso significa, se nós tivéssemos duas fontes incoerentes em que a gente não poderia observar a interferência, o que nós veríamos justamente seria a soma das intensidades de cada uma das fontes, vindo como um valor médio sem ter interferência. Isso significa que a energia ela se mantém constante. A interferência, a única coisa que ela faz é distribuir essa energia ao longo do anteparo. Então, para vocês treinarem, tem um problema aqui. Eu sugiro também, acompanhando as aulas, que vocês estudem o livro-texto e também acompanhem os exercícios resolvidos ali, para depois pensarem também no problema resolvido aqui, que é importante que vocês pensem antes que a gente possa tirar as dúvidas. Então, aqui a gente tem uma tela de observação, uma distância D de 4 metros das duas fendas, o ponto P, que está a 20,5 centímetros do centro do anteparo, e temos a distância entre as fendas também e o comprimento de onda. Então, determine em que posição do padrão de interferência o ponto P se encontra. Ou seja, se ele está no primeiro máximo, no primeiro mínimo, entre o primeiro máximo e o primeiro mínimo, entre o terceiro e o quarto máximos, entre que mínimos ele está. Então, em qual posição naquela curva, né, senoidal de variação de intensidade ele está. Uma segunda pergunta, qual é a razão entre a intensidade medida no ponto P e a intensidade no máximo central? Então, bom estudo.